Bora lá. Vamos aceitar, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Olha só que bonito, pessoal. Bom dia. Vamos lá, que lindo dia. Oxe, bom dia. E aí, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão bom? Vamos ver quem mais chegou, quem mais chegou, quem mais chegou. E aí? Ah, quer saber? Eu vou tirar o microfone, eu escuto vocês melhor. Pronto. E hoje o som tá bom. Pessoal, alguém pode me dizer bom dia aí para mim, para testar o som, por favor? Sei que não estou mais pelo chat, né? Oi. Hoje nós teremos aulas e aulas e aulas. Ai, meu Deus, meu Deus. Bom dia, bom dia. Alicia, bom dia. Deixa eu ver. Pessoal, tô aí. Tá chegando gente. Tá chegando gente. Gosta. Gosta sim. Vocês estão me ouvindo bem? Podem dizer ok, por favor, para a gente organizar aqui. Sim, professora. Sim. Então tá bom. Então eu vou ficar assim mesmo, tá? Pronto. Aí. Ó, aviso, agora as aulas mudaram e acrescentou-se mais aulas, né? Então hoje nós temos aula começando às 10. Oi, Rui, tudo bem? Deu certo? Tudo bom? Nós começamos. Bom dia, professora. Agora... Nossa, o pessoal tá chegando. Nós começamos agora às 10, vamos até às 10h40. Aí vocês vão ter um intervalo aí de 20 minutos. Aí a gente começa às Bom dia, professora. Às 11 e aí a gente vai ter às 11h40. Hoje tem 2 aulas de história, tá? Beleza, que chique, hein, professora? Subiu no nível aí. Nossa. Meu Deus, né? Mas eu fico feliz. E aí, por quê, gente? Porque tô olhando meus horários aqui, porque eu organizei tudo, já deixei no... Gente, eu sou a louca dos post-it, vocês não têm noção. Tudo eu coloco no post-it no meu mural aqui para ficar organizado, né? Mas, gente, a aula de hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que vai gostar, tem gente que talvez não goste, não sei. Mas eu tenho algumas dicas de HQs para passar para vocês depois, tá? Que no segundo momento eu passo para vocês, porque senão também nós não saímos daqui hoje. Ó, vou só terminar de admitir mais pessoas. Enzo chegou, Matheus, Júlia. Nós estamos aí com já 29 alunos, que ótimo que vocês estão vindo para a aula. Que bom que vocês estão assim mais acordadinhos. Eu fico muito feliz, gente. Né? Professora, terceira aula a gente começa a acordar. É na terceira. Ah, que ó, eu percebi isso. Segundo ano eles vêm assim, eu tenho que ficar. Vamos acordar, gente. E coitado do segundo ano. Hoje teve conteúdo, terceiro ano, então vocês não têm nem noção. Mas o conteúdo de vocês hoje é longo. É essa a questão. Então a gente vai meter o louco aqui hoje. Eu acredito que dê para terminar em 2 aulas. Vocês não vão embora, hein? Vocês voltam para cá. Vocês fazem favor. Então a gente vai das 10 às 10h40. Mas vai ser no mesmo link, professora? Hã? É na mesma sala? Sim. Não, tem 2 convites. Eu fiz 2 convites. Ah, tá. Beleza. Tá? Caso vocês não... Eu vou mandar o convite de novo para vocês. Eu copio e colo. Não, tá lá, eu acho. Não, tá no grupo. Beleza? Eu passo para você, Rui, lá no WhatsApp. Não sei se dá certo. Me mandaram, professora. Espera aí, que chegou a Mariana, o Anthony e só. Acho que é isso. Se mais alguém quiser ser adicionado e eu não perceber, vocês falem para mim, tá? Por favor. Beleza. O povo quer me ligar agora. Agora não, amor. Agora a gente está em aula. Sai daqui. Então, vamos lá. Ó,
A aula de hoje, já vou passar pro conteúdo para vocês, tá? Nosso conteúdo hoje é sobre os bárbaros e o mundo feudal, né? Como assim, professora? 2 conteúdos de um só? Sim. Unidade 2 e unidade 3, tá bom? Tá. Ok. Pronto. Deixa eu ver. Gabriela e Matheus, bom dia, gente. Bem-vindos para a aula. Nossa, Vamos lá. senhora. Então, nosso conteúdo de hoje, vocês estão vendo aí? Bárbaros e mundo feudal, tá? São 2 conteúdos mesmo. Eu já aproveitei que nós temos 2 aulas para juntar as nossas coisas, né? Que é bem melhor assim. Vamos ver, o pessoal está conversando no chat. O Castro já me mandou os links, pronto, muito obrigada. Ah, tá bom, Rui, que legal. O Anthony já foi aceito, se eu não me engano. Tá tudo certo. Só confirma para mim se o Anthony tá aí, por favor. Anthony, perdão, Anthony. Tá sim. Tá? Então tá bom, gente. Então, beleza. Vamos dar continuidade ao rolê aí, tá? Então, bárbaros e mundo feudal. Pra gente começar, seres, é importante que a gente entenda qual é o conteúdo, qual é o conceito de bárbaros. Pode ter certeza que isso vai ser cobrado na prova de vocês, e isso sempre será cobrado em qualquer prova de vestibular, tá? Os romanos usavam a palavra bárbaros para todos aqueles que habitavam fora das fronteiras do império e que não falavam a língua oficial dos romanos, ou o latim. Quer dizer, pessoal, gente, eu estou sendo invadida por pássaros. Só um momento aqui, porque é muito passarinho, sabe? Perto da minha casa. Parece que eu moro na floresta, eu moro na cidade, mas tudo bem. Vou colocar o microfone para isolar o som. Pronto. Ok. Tudo bem. Deixa eu isolar o som aqui, porque misericórdia. Esse passarinho muito louco. Bom, então os romanos, eles usavam a palavra bárbaros como um sentido pejorativo mesmo. Tipo, ai, quem não é romano como a gente é bárbaro. Ai, que absurdo, entendeu? Então, todos aqueles que não seguiam as regras, a cultura, as normas do povo romano, era visto como bárbaro. É uma forma pejorativa, tá? Uma forma de diminuir, certo? Segregar qualquer povo que não seguia a cultura romana. E é uma forma dos romanos se sentirem superiores diante de outros povos que habitavam a região ali da Europa, tá? Felipe chegou para a aula. Bom dia, Felipe, bem-vindo à aula. Vamos lá. Continuando. Oi? Sim ou não? Oi? Não. É a minha aula, isso? Não. Ah, então tá bom. Pessoal, dá uma seguradinha no microfone aí, por favor. Senão a gente não consegue continuar, tá? Obrigadinha. Bom, trouxe o mapa para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Então, aqui, ó, Roma, Itália, Botinha, vocês já conhecem, né? Território romano. E todos esses territórios aqui em volta é a região de Cartago, ou Cartago, tá? Depende do que você quiser falar aí. Que fica ali no contorno do Mar Mediterrâneo. Esses povos aí de Cartago já não eram mais considerados romanos, tá? Né? Pra vocês terem noção do que a gente está falando. Bom, Também fizeram os bárbaros. Isso. E aí, um dos povos que vocês têm na apostila de vocês, e aí eu só destaquei esse porque tiveram outros, mas não aparecem tanto nas provas, é mais uma questão de curiosidade, para quem gosta de estudar história oriental. Infelizmente, no nosso cronograma, isso não cabe, não daria tempo. Meu sonho seria trabalhar isso, porque seria muito legal, né? Mas não vai rolar, desculpa. Então, dentre os povos que vão ser os mais sanguinários, mais sangue nos olhos, pouco cagar de medo mesmo, assim, eram os hunos. Gente, os hunos foram os que mais tacaram terror mesmo em Roma, tá? De verdade, gente, sem brincadeira. O povo falava uno, já tremia, assim, né? Hoje em dia virou um jogo da discórdia, mas brincadeira. Né? Os povos conhecidos como hunos... Nossa, entendi. Nossa! Gente, hoje eu tô muito piadeira, vocês não têm noção. Para acordar vocês um pouco, né? Então, os hunos... Só não perde para o War e Banco Imobiliário, professor. É verdade, é verdade. Né? E, enfim, isso que vocês não jogam stop no Discord, que eu descobri que o Discord, ele é discórdia mesmo, né? Jogar stop com os coleguinhas online é só para virar terror, de brigar com as pessoas, mas tudo bem.
Os hunos, então, foram os povos bárbaros que mais atazanaram Roma, vamos colocar assim, destruíram e tentaram invadir e tudo mais. E o Átila, o huno, né, foi um dos grandes líderes dos povos hunos, e tem várias representações dele, como vocês podem ver aí, né, e ele ficou bem conhecido por isso. Eles eram conhecidos pela ferocidade, crueldade, né, e das invasões. Bom, esses aí são um tipo de bárbaros. Nós temos outros bárbaros também, que é o que nós vamos estudar, que vai virar, inclusive, depois do período feudal, tá? São os germânicos. Os povos germânicos, também conhecidos como bárbaros. Então, nós temos os francos, os lombardos, os ostrogodos, os visigodos, os saxões, os suevos, os vândalos, os búlgaros. Percebam que vândalo, né? Até o nome que a gente coloca hoje quando o povo estraga as coisas. Ai, que vândalo! A gente é muito romano, né? Aí fala, a avó da gente que gosta de falar isso, né? Aí, olha lá, ó, tá pichando as coisas, que vândalo, né? Ai, tá quebrando as coisas, seus vândalos. E vândalo é o nome de um bárbaro, gente. De um povo bárbaro, né? É interessante aí, para vocês terem noção. Mas o que nós vamos chamar mais atenção hoje vão ser os francos, tá? Porque é deles que vão sair depois a linhagem que vai estruturar todo o período feudal da Europa, tá? Então tá aí apresentado alguns nomes. Bom, aí Carlos Martel, não foi? Isso, a gente vai ver isso aí. Relaxa, viu bem? Relaxa, nós vamos ver isso aí. Foi no meu joguinho, daí eu decorei o nome dele, porque ele é o cara principal. Então, gente, um amigo meu me passou um negócio que eu até preciso conversar com vocês, isso que eu tô falando, porque eu tava montando a minha aula e tava conversando com a galera, né? E aí tem um amigo meu que ele é nerd, né? Porque eu não sou não, tá? Só meu amigo. E aí, a gente nem troca memes nerds, assim, fica fazendo piada com os colegas, com o grupo da galera, né? E ele me passou uns vídeos muito da hora, que depois eu vou até passar para vocês, sobre jogos de povos germânicos, né? E aí é o seguinte, deixa eu até ver aqui, ele me passou as coisas, mas eu sou uma doida e tá aqui, tá salvo. Vou passar no segundo momento da aula, porque tá reservado para lá, não vou ficar gastando essa aula daqui não. Calma. Então, esses reinos germânicos, como vocês estão vendo no mapa aí, né? Olha mais uma vez a botinha, né? Aqui, Roma tá aqui. Mas aí a gente tem todos esses outros povos da lista que eu passei para vocês um pouco aqui atrás, né? Os francos, os lombardos, os ostrogodos, os visigodos, saxões, né? Essa galera aqui são povos normais, vivendo suas vidas normais, normalmente eram seminômades, né? Viviam saqueando aí outras cidades. Muitos, por exemplo, como os hunos, esquentavam a carne entre as coxas e o cavalo, para vocês terem noção. Assim, costume deles, né? E nós tínhamos, então, aqui esses outros povos germânicos, né, que são esses ostrogodos, os burgúndios, os francos, suevos, visigodos, né? Esse pessoal todo aqui é considerado bárbaro. Por quê? Olha os vândalos aqui, ó. Né? Eles são considerados bárbaros porque não eram considerados romanos. Então, tipo, é quase um xingamento dos romanos para com o povo que não era romano, entendeu? Mais ou menos isso. Uhum. Né? Entre os povos bárbaros, os germanos foram os mais significativos, como eu estava dizendo para vocês, para a estrutura feudal. E isso aí é uma coisa que vocês têm que anotar, tá? Os povos germânicos são os que vão dar origem à estrutura feudal na Europa. Eu tenho certeza que vocês estudaram feudalismo no 7º ano. Quem estudou aqui, Estudando. né? Com certeza. Quem estudou com a Lavínia, estudaram isso daí, com certeza, porque ela já conversei com ela e ela disse que gosta desse tema, passou para vocês e tudo mais. Professoras. Oi. Pode repetir, fazendo um favor? Repito. Sobre os povos germânicos. Os povos germânicos, eles deram base. Eles são o povo, tá? Então, os germânicos, esses nomes que eu passei para você, que tá aí no slide, que eu vou passar para vocês também, são os povos que deram a origem para estruturar a sociedade feudal na Europa. Tudo bem? Obrigada. De nada. E essa organização... Todos aqueles lá, né? Que tinha lá. Isso, todos esses, voltando. Então, aqui, a listinha. A senhora, quero copiar. Calma, gente, vou passar esse slide para vocês. Vocês sabem que eu sempre passo. Né? São os francos, os lombardos e tudo mais, tá? Ai, que ótimo, gente. Sempre tem alguém patrocinando a nossa aula, né? Passando aqui na rua.
A organização política dos germanos era bastante simples, então, como eu coloquei aqui, né? Ó, em época de paz, eram governados por uma assembleia de guerreiros, eram formados por homens de tribos, então eles eram organizados em tribos, tá? Essas assembleias, elas não tinham poderes de leis e suas funções se restringiam à interpretação dos costumes. Gente, aqui surge um costume chamado consuetudinário, vai vendo. O costume Que é esse desgrama? Esse palavrão consuetudinário são os costumes baseados na tradição oral. Tipo assim, todo mundo está acostumado, eles são acostumados a fazer aquela coisa, então aquilo vira uma lei. Que a gente não chama de lenda urbana. Isso, lendas, tradições, tanto que na cultura céltica, gente, para quem curte aí Senhor dos Anéis, os Paranauê aí, né, que eu curto também, mas tudo bem, vamos continuar, mas não é nerd não, né? Ontem eu ficava, eu não sou nerd não, vocês me respeitam. Na cultura aí céltica, né, o Tolkien, por exemplo, vai criar línguas e tudo mais, né, línguas diferentes, tudo com base na tradição, gente. Né? Por quê? Porque é o direito consuetudinário. Para vocês terem uma noção, a Inglaterra, que tem origem no povo bárbaro chamado bretões, por isso que é Grã-Bretanha, tá, gente? Por isso que a gente fala British, tá bom? Né, tem origem em tudo isso daí. Os bretões, eles têm costumes consuetudinários. E olha que interessante, isso ainda tem uma marca muito grande na Inglaterra. Né? Diferente de povos saxões que tiveram origem no direito romano. Porque desde Roma houve o desenvolvimento do quê? De uma lei escrita. Lembra da lei das 12 tábuas? Que era a lei lá romana? Então, é uma lei que você escreve e está ali, e se você não seguir o que está escrito, você é um criminoso. No caso do direito consuetudinário, é um direito a partir de tradições e exemplos do passado. Cara, até alguém bocejando na nossa aula. Para de bocejar na minha aula. Bom, continuando. O direito consuetudinário é o direito das tradições. Tem um filme que eu não recomendo vocês assistirem, porque ele é de terror e dá um cagaço, que se chama o Exorcismo de Emily Rose. Como vocês são tudo danados, vocês vão querer assistir, né? Mas tudo bem. O Exorcismo... Não assisti não, agradeço. Gente. Dá um medo. Ó, eu me arrependi até hoje. Eu tenho 34 anos e eu cago de medo desse filme, gente. O Exorcismo de Emily Rose é um caso jurídico. Tá? O filme fala sobre o caso real, jurídico, que ocorreu na Inglaterra, de uma moça que sofreu, ela começou a passar, o filme é da hora o caramba, Rui, não é não? Começou a passar mal, e aí ela foi diagnosticada com esquizofrenia e foi tratada com psicólogos, psiquiatras e remédios. Depois entra o padre falando que ela estava possuída, e aí vem aquela questão, será que ela estava possuída ou é um problema psicológico? E ficou aquele negócio todo. Vou até voltar para mim aqui, tá? E aí virou aquele rolo todo, né? Aí na Inglaterra não tinha nenhuma lei que prescrevesse situações de exorcismo, sabe? Ó, de acordo, em casos de exorcismo, parágrafo tal. Não tem um negócio desse. E aí eles não tinham por onde tirar regras para poder resolver esse caso. Por quê? O padre, a história passa, a menina já morreu, né? O padre, ele é acusado de ter contribuído para a morte da Emily Rose. Por quê? Ele vai aconselhar com que a menina parasse de tomar os remédios psicotrópicos lá, antipsicotrópicos, para que ela não ficasse tão letárgica, tão fraca, e os espíritos agissem nela. Então, era para ela parar de tomar o remédio para ter força para lutar contra os espíritos. A comunidade médica diz que isso foi horrível, porque por conta disso ela ficou fraca e morreu. E aí fica, será que a menina estava possuída? Será que a menina estava com problemas psicológicos? E aí não sabe como resolver. E aí eles começam a buscar casos no passado para resolver. Olha, já aconteceu isso em tal lugar. Lá na África tem uma comunidade tribal que conseguiu comprovar que espíritos invadiram, não sei o quê. E eles começam, chamam um antropólogo, chamam um espiritualista, chama isso, chama aquilo. E eles começam a estudar com base em exemplos de outras comunidades. Isso, gente, é fazer uma análise jurídica com base na tradição. E isso acontece na Inglaterra. Qual é o nome daquela palavra gigante mesmo? É isso que eu ia falar agora. E isso na Inglaterra só foi possível por quê? Porque lá o direito é consuetudinário. Eu vou escrever para vocês aqui no chat.
consuetudinário, tá? É o direito consuetudinário, que é o direito com base na tradição oral. E isso é um resquício, né? Isso é uma tradição, uma coisa que vem desde a época do povo germânico. Olha que interessante. Vou voltar lá para nossa aula, tá? Bom, Tá bom. vamos continuar aí. Vocês terem noção que a aula de hoje, né? Os germânicos, gente, eles viviam então da agricultura rudimentar. Os homens, quando não estavam caçando, estavam lutando e gastando a maior parte do seu tempo, né, bebendo e dormindo. Por que eu tô falando isso? Porque essa ideia de você curtir a sua vida, descansar, era algo valorizado entre eles, tá? A sociedade era patriarcal, o casamento era monogâmico, tá? Então existia assim o casamento era a forma de fazer laços entre os reinos. E o adultério, ele era severamente punido, tá? E como eu coloquei para vocês, o direito era consuetudinário e baseava-se em costumes. Então fiquem tranquilos que tudo que eu falo aqui, gente, eu deixo escrito aí para vocês não se perderem e terem onde pesquisar também, tá? A religião da maioria dos germânicos era politeísta. Eles adoravam as forças da natureza. Então, eu acho assim, quem assistiu O Senhor dos Anéis, quem gosta de jogar game céltico, véltico e tudo mais, vai estar ligado nos deuses, né? Quem assistiu Os Vingadores também vai estar ligado aí que tem Odin, né? O protetor dos guerreiros, Thor, deus do trovão, Freya, O deusa of do War amor. 4. Então, tem isso mesmo, verdade. Eu não jogo não, mas eu conheço os games porque eu fico assistindo o canal de gamer para entender e ter de onde tirar algumas coisas lúdicas, mas eu Mas sou pior que o péssima. God of War 4 ele conta as histórias mesmo do jogo. Não, Tem uma Então, variação que é o que eu né? normalmente assisto, entendeu? Os caras que explicam os jogos, né? Porque tem muito jogo que você só acompanha, você não joga, né? Você acompanha o contexto. Eu acho massa ver como é que funciona, era o que eu tava vendo Professora, a ontem. gente craqueia, né? Eu sou péssima para jogar, tá? O último jogo de videogame que eu joguei, gente, foi Super Mario Brother, tá? Tem uns Street deuses Fighter. faltando aí. Faz tempo. Naquela época a gente ligava o videogame na lenha, entendeu? Então eu trouxe aqui alguns deuses para vocês terem uma noção, tá? Mas vamos passar para frente. Gente, vocês estão entendendo? Tá muito difícil. Não, professora. Acho que não. de boa. Por enquanto, né? Professora, você se mutou. Tá mandando uns sinais que a gente nem tá entendendo. Você se mutou, professora. Professora, você se mutou. Pera, ela vai explicar pra gente agora como é que se fala em língua de surdo. Não. Libras é o nome. Voltei, gente. Não, senhor. Meu Deus do céu. Gente, é massa, né? Eu acho massa. O Rui, daqui a pouco ele vai cair ali. Vamos lá, vamos continuar, gente. Então, nós falamos dos povos germânicos, falamos que são povos que deram estrutura para o período feudal. Estou trazendo algumas características, que eles tinham um direito consuetudinário, diferente do direito romano, que era escrito. O deles era de forma oral e passava por meio dos costumes, né? Vamos falar agora do Reino Franco, tá? Principalmente o Reino Franco, por quê? Porque eles fazem parte de um reino, tá? Que vai estruturar, então, agora o feudalismo. Gente, tem alguém caindo aí, desmaiando, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Né? Então, nós temos aqui os reinos, mais uma vez, aqui Roma, agora a gente vai subir para cá, que são os reinos que vão se desenvolver. Então, os bárbaros invadiram Roma, muita gente saiu de Roma e veio para cá, ó, para essa região aqui. Deixa eu até pegar esse negocinho aqui, que eu gosto de apontar. Não era esse, era esse aqui. Né? Essa região aqui que o pessoal vai começar a habitar, fugindo principalmente das invasões bárbaras de Roma, a galera vai subir para cá. E aí vai acontecer uma coisa. O que vai acontecer? Né? Nós vamos ter alguns reinos bárbaros que vão se converter ao catolicismo, como é o caso dos merovingios. Tá? Então, ó, os francos eram povos germânicos, como vocês já aprenderam. Meroveu foi um dos reis dos povos germânicos. Tá? Ele fez muitas conquistas de territórios. Peraí que a Júlia chegou agora, gente. Oi, Júlia! Achei que fosse chegar. E eles se estabeleceram na região da Gália, atualmente, que a gente chama de França, tá, pessoal? Então, a França, ela no passado, né, se chamava Gália, e os merovingios se instalaram lá.
O Clovis, ele era descendente, então, do Meroveu, um dos primeiros reis aí que se instalaram na região da Gália, né? E aí, o Meroveu, ele teve filhos, mas ele não tinha só filhos, ele tinha também aqueles tutores, né? Ele tutelava outras pessoas. E o Clovis era um desses moleques lá que se destacaram militarmente e acabou descendendo, né? Tomando o trono do Meroveu. Na verdade, ele teve o trono para ele porque ele mereceu, né? Em 496, então, ele vai se converter ao catolicismo. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção e até façam uma anotação aí. A conversão dos reis bárbaros para o catolicismo teve uma função, que foi o quê? Os reis bárbaros, eles tinham poder militar, certo? E até poder político, mas eles não tinham uma autoridade social, né, dentro dos reinos ali, dentro da região da Europa. Por quê? Porque eles não tinham respeito. Então, uma das formas deles obterem respeito foi se converter ao catolicismo, porque assim as pessoas passaram a respeitá-los enquanto reis cristãos. Entenderam? Mais uma vez, assim como no Oriente nós tivemos também, né, a oficialização do catolicismo lá, para poder serem aceitos, exatamente. No Ocidente, que é o que a gente está estudando agora, né, os reinos ocidentais, também houve essa conversão dos reis bárbaros para o catolicismo. Então, eles deixam de ser politeístas e acreditarem naquele monte de deuses legais. Mentira, eles não deixam não, tá? Eles continuam, só que assim, o rei se converte, foi mais mesmo para fazer média, sabe? Tipo, sou católico, tá vendo? Ó, católico, pai, filho, Espírito Santo, amém, né? Dorimê, sei lá, coisas assim, né? Então, a ideia era essa, compreenderam, né? Amenô, Dorimê. Então, para vocês terem uma noção, que a ideia era fazer o quê, né? Era converter para o catolicismo para ganhar prestígio e respeito dos fiéis católicos que vieram de Roma. Assim, eles conseguiam se legitimar enquanto reis, né? Por isso que Clovis vai se, né, converter. Olha a carinha dele, ó, uma carinha de... que você é católico, né, Clovis? Tá bom. Então, estruturou o reino, né? Com aquela carinha achando que a gente assim, né? Não. Então, aí, o que aconteceu? Ele vai estruturar os reinos, os condados, os marcos, né? E aí, ele vai criar condados e marcos. O que são isso, gente? Condados e marcos são porções de terras e ele vai criar status. Não, são tipo de reinos mesmo, tá? Porçõezinhas de terras que viram pequenos sub-reinos, certo? Que tem que responder ao Clovis, ao rei ali no caso. E ele vai criar títulos, conde, né? Exatamente. Ele vai criar títulos de nobreza, entendeu? Então ele vai criar os condes, os marqueses, os condes, donos de condados, os marqueses, donos de marcos. Qual que é a diferença entre conde e marco, né? É que o conde é maior, conde era maior, e dentro do conde nós tínhamos os marcos, entendeu? Era um pouco menor. Então, você ser um marquês era uma coisa. Agora, quando você chegava a ser conde, aí era outro rolê, era maior, né? Mas todos eles são títulos de nobreza. E era uma forma de você ganhar terras e prestígio diante do rei. Tipo, você era o parça do rei, entendeu? Coisa assim. Você não era nem conde, nem marquês, você era o quê? Ralé. Era isso, né? E aí o Clovis, em 511, infelizmente, ele vai morrer, né? Porque tudo que vive morre. E o reino foi dividido entre 4 filhos. Os filhos de Clovis continuaram a expansão, então, territorial e chegaram a cobrir a maior parte do território francês atual. Então, eles vão expandindo o território. A igreja adorava isso, porque quanto mais os reinos fossem expandindo, mais eles expandiam também o quê? O catolicismo, tá? O que vai acontecer então? Ai, gente, esses negocinhos que ficam marcados na minha tela aqui, que vocês não veem, é um saco, que tampa todas as coisas. Aí começa a dinastia merovingia, né? Perdeu forças em meados do século VII ali, quando uma série de mortes prematuras levou ao reino dos menores de idade. O que é isso, gente? O Clovis morreu, dividiu-se então o reino em 4 reinos, só que os reis eram muito jovens, gente, muito jovens e morriam de doença. E aí começou a enfraquecer, né? E aí, a partir dessa fraqueza administrativa, abriu espaço para quê? Já que os reis, por direito de nascimento, eram muito jovens e, em sua maioria, acabavam até morrendo, eles criaram um cargo político. Guarda isso na cabeça de vocês, tá? Ou quiser anotar aí. Esse cargo político eram os mordomos. Os mordomos, eles não eram
Eles não eram aquelas pessoas que tinham direito legítimo de reis, mas eles administravam o reino, compreenderam? É igual a que aconteceu no Brasil, não é? É mais Enquanto ou o menos Dom Pedro não isso. estava grande. Isso, mal Na menos, Inglaterra, entendeu? mais ou Aí, menos assim, professora. Qual que era o nome disso mesmo? Regente. Isso, regência. Período regencial. Isso. Só que nesse período aqui, no período regencial, rolou lá o golpe da maioridade e Dom Pedro II assumiu o cargo e virou rei de vez, né? Neste caso aqui, teve um mordomo que se destacou, né? Que foi quem? Foi o aqui, ó, Carlos Carlos Martel. Martel. Aqui tá, o que vocês falaram no começo da aula, né? O Carlos Martel era um É. mordomo, o maluco não era filho de rei nenhum, ele administrava, só que Ele era um general brabíssimo. ele foi tão brabo, gente, que ele conseguiu expulsar os árabes de toda a região da Gália, na Ele era Europa. o maior arabiofóbico que já existiu. E ele regaçou com os árabes naquela época. A Igreja Católica, sim, tipo, falou crush, né? Você é meu crush, você está destruindo os árabes e aumentando a expansão católica. E ele virou, assim, o Delicious, entendeu? O the best of the igreja, Churchill. E aí ele virou simplesmente o herói. Na Batalha de Poitiers ou Batalha de Tours, que é a mesma batalha, tá? Né? Que ocorreu em 732, essa batalha ele vai destruir os árabes nessa região da Europa e ele vai virar, tipo, magnânimo, assim, entendeu? E aí ele é colocado como rei, ele passa a ser rei. Já que os outros reis eram fracos, ele passa a ser rei. Carlos Martel, ele é intitulado rei pelos condes e marqueses, pelos nobres e pela própria Igreja Católica, que o beneficia enquanto rei. Compreenderam? Uhum. Agora a gente vai começar uma série que, se vocês ficarem tirando sarro, isso é bullying, hein, gente? Faz isso não. Em Já tô 751, vendo, já. o filho de Martel, Pepino o Breve, sim, o cara chamava Pepino o Breve, tá? Ele Pepino de novo. o Breve. Ele destronou o último rei merovingio, né? O Childerico II. Gente, desliga o microfone aí que tá atrapalhando, tá? Childerico. Childerico. É cada um nome um melhor que o outro, tá? Puta merda, ninguém O Childerico, ele era um rei, tá? No caso ali, né, bárbaro, que se converteu ao catolicismo, da região do pessoal do Meroveu ali, só que aí ele era fraco demais. O Carlos Martel tomou um poder tão grande, né, que o seu filho, mesmo depois que ele morreu, o seu filho, ele foi colocado como rei, né, da Europa. Então ele vai destronar o Childerico e aí o Pepino Breve começa a dinastia carolíngia, entendeu? O Pepino Breve, então, ele vai doar terra. Olha como esse pepino era esperto, tá? Ele vai doar terras para a Igreja Católica, prestem atenção aqui, tá? No norte da Península Itálica, no Estado Pontifício, passaram a formar o patrimônio de São Pedro. Mano, ele vai doar terras para a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, vai fechar com a galera, vai fechar com o Pepino Breve, entendeu? E ele fortalece o reino dele. Ele não era besta nem nada, olha a carinha dele de inocente, nem um pouco, tá? Mais uma vez, percebam que a Igreja Católica aqui age com interesses em relação a esses reis, porque assim ela conseguia poder militar, expandir o cristianismo e, além de tudo, ela conquista terras, certo? Agora prestem bastante atenção nisso, para a gente encerrar a nossa aula, porque a gente está faltando 10 minutinhos, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Nós temos, então, né, a coroação de Carlos Magno. Então, 768, Pepino Breve, ele vai morrer, deixa o reino para seus dois filhos, o Carlomano, eu escrevi errado aí, tá? É Carlomano, já eu arrumo. O Carlomano e o Carlos. O Carlomano, ele vai morrer de forma muito suspeita, com uma facada acidentalmente do irmão dele, que deu pelas costas. Foi assim, bem, sabe? E aí, bom, enfim... Normal, tá ligado? Só brincando assim. Não tinha? Ai, foi sem querer, amigão. Foi sem querer. Aí você morreu. Sobrou só ele, né? E aí o Carlos, ele se auto-intitulou como Carlos Magno. Eu escrevi tudo errado, olha lá, é Magno. E liderou as guerras, expandiu o território, enriqueceu os nobres. Ele virou também o The Best ali, né? E o que vai acontecer? Oi? É dele que vem Magnata, né? Exatamente, porque Magno, magnânimo, o grande, né? Ele acha que é o primeiro rei capitalista da história, um bagulho assim. Não, capitalista não. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai doar mais terras para a igreja. E aí, agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, gente.
Isso aqui, ó, ele vai doar terras e vai expandir o cristianismo. E no dia 25 de dezembro de 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como líder absoluto do novo Império Romano do Ocidente. Tá? E acabou. Agora aqui começam os grandes reis, né? Aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção? Essa imagem aqui, tá? É o Papa Leão III, que está coroando Carlos Magno. Carlos Magno está Leão ajoelhado. III? Nossa senhora. Ele está ajoelhado diante do Papa. Vocês estão vendo aqui? E ao estar ajoelhado diante do Papa, ele é submisso à Igreja Católica. Essa imagem aqui cai direto em prova. Por quê? Porque isso aqui simboliza a submissão do reino diante da igreja. A igreja aqui parece ser maior do que o rei. Vocês entenderam? É nesse momento que a igreja dá o quê? Ela dá simplesmente, não é um golpe, né? Mas ela dá um checkmate dizendo, nós somos maiores que vocês. Você esperou o tempo inteiro só pra fazer isso, né, professora? Nossa! É mentira, eu tenho certeza. Gente, eu estou muito com efeitos especiais hoje nessa aula, vocês não têm noção. Vocês entenderam? Então, Não. é aqui. Eu quero que vocês guardem isso de Melhor verdade. que nunca. Isso que dá construindo terra pra igreja. Você viu? Isso aqui, gente, não é à toa. Essa imagem aqui, vou até voltar, né? Tirar o óculos aqui. O turn. Neste caso aqui, essa imagem que vocês estão vendo, né, essa coroação do imperador, era uma forma da igreja afirmar a autoridade máxima acima do rei. É aqui que a igreja começa a tomar poder e ela vai manipular a cabeça das pessoas, a mentalidade das pessoas, a verdade, o que é verdade, o que não é verdade, né? Vocês ainda não chegaram nessa parte com filosofia, mas tem, inclusive, a filosofia da Igreja Católica, né, que vai ser com Santo Agostinho e tudo mais, é uma filosofia voltada para Deus. É nesse momento que a Igreja Católica vai comandar a mentalidade, a política, as regras, tudo, a economia no período feudal. Tá vendo que está se formando o feudalismo aqui? Né? É dessa forma que se forma mesmo, né, o feudalismo. De uma questão de trocas de terras, acordos com reis e tudo mais, tá? Mais uma vez. Então, assim, o Carlos Magno, ele vai trazer o que para ele, né? Um império fortalecido. É nesse momento que ele vai criar um controle do império, criando os benefícios, que consistia na doação de terras para nobres também, e esses nobres, em troca, prestavam serviços militares. Por isso que aqui, ó, é um cavaleiro, né, do Carlos Magno, mais ou menos que se retrata do que se sabia Começa aqui a formar, então, a cavalaria. É aqui que forma a ordem dos cavaleiros. E essa prática da cavalaria, ela só podia ser os nobres, tá bom? A função da cavalaria era uma função da nobreza. Então, olha só que interessante. A Igreja Católica, aqui, né? Ela faz um acordo com o rei lá atrás. É aqui que a Igreja Católica legitima, aqui ainda com Clovis, o primeiro rei a se converter com o catolicismo. Depois você tem aqui uma expansão dos reis, né, que já não são mais bárbaros, são reis católicos, que começam a se converter e fortalecer, né, e aumentar a expansão, isso. Aí tem o Pepino, né, que expande o cristianismo, que fortalece territorialmente o cristianismo. Gente, eu quero só falar uma coisa. Essas doações de terras aqui, elas foram tão fortes, que na unificação da Itália no século XIX, ainda tinham terras que vieram desse período aqui, sabe? Aí depois o Carlos Magno vai ser coroado pela Igreja Católica, colocando então uma relação de submissão diante da Igreja. A Igreja é maior que o rei. O rei é um escolhido de Deus. O rei é escolhido da Igreja Católica. E o que a Igreja Católica ganha em troca disso, né? Ela que dá a legitimação do povo a entender o rei aqui como um rei sagrado, escolhido por Deus, que é submisso, que ele é inferior, que ele é mandado pela Igreja Católica. Em troca, o que o rei dá para a Igreja? Terras e poder e questão militar. Porque a igreja, inclusive, se ela tivesse contra alguém, ela mandava o exército que estava garantido pelo rei da época. Entendeu? Daí a gente vai ver, depois, na próxima aula, a desintegração do império para a gente entender o feudalismo. Vou voltar para mim aqui, tá? Para a gente encerrar. Gente, então é o seguinte, ó, agora a gente está encerrando a primeira parte da aula
Daqui para frente a gente vai ver a queda do Império, que é rapidão, e aí a gente já começa a ver o feudalismo. Lá vai ter Inquisição, galera morrendo queimado. Super legal. Enfim, né? E vão lá, descansem Caças um pouquinho. bruxas. Tomem um leite, sei lá que vocês tomam aí, eu vou tomar um café, né? Descanse um pouquinho e 11 horas a gente começa. Oi. É todinho sem agitar, respeito. Então tá bom. Todinho sem agitar, que vocês são brutões, Às vezes né? leitinho. Tá bom, então. E aí a gente vai encerrar a aula aqui agora, tá? Vou encerrar essa aula e voltem para a próxima. Beleza? Até às 11 Beleza, horas. professora. Tchau. Tchau.